desejos dominam, seduzem corpo e alma. Nunca há lugar nenhum, por eles vamos chegar. Nada pode me parar, o Espírito de Deus está em mim. Abrem-se os céus, sobe como incenso o nosso som. Pra sentir é só se abrir, é tão simples, você pode até voar.
fortalecendo e abençoando rica e poderosamente o seu povo, Senhor. Nós estamos intercedendo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a igreja do Senhor. E quando eu digo a igreja, Pai, eu não fico tão limitado em pensando, meu Deus, no CNPJ, numa igreja local, mas eu digo, meu Deus, e me refiro à igreja de Cristo na terra, meu Deus, da nossa nação, meu Deus, em todos os lugares. Então abençoa a tua igreja agora, na terra, meu Deus, para preparar, para o tocar das trombetas a qualquer instante, Senhor. Meu Deus, não deixe o teu povo desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Espírito Santo bendito, derrama uma unção de fome, de sede de justiça pela palavra. Meu Deus, prepara para esse novo tempo, antes da volta do Senhor Jesus, os verdadeiros adoradores que te adoram mesmo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Então, meu Deus, abençoa a sua igreja na terra, preparando para a sua volta no nome de Jesus. Pai, e pedimos que o Senhor nos dê uma palavra na unção do teu Espírito Santo. E hoje, meu Deus, na sexta-feira santa, que é marcada, meu Deus, pela tradição, pela religiosidade, Senhor, eu estou orando, Pai, no nome de Jesus, quando muitos olham para a cruz, somente nesse tempo, Senhor, mas sem entender nada da profundidade da mensagem da cruz, Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar, para libertar. Então vem, Espírito Santo, e nos dá revelação, entendimento da sua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu tenho aqui a leitura de alguns versículos e eu quero aqui compartilhar com vocês. O primeiro texto, ele está aqui em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 16. A Bíblia descreve a extraordinária obra realizada por Jesus na cruz, dizendo que pela cruz a inimizade entre o homem e Deus foi destruída. É uma palavra, eu considero Paulo como o teólogo da cruz, né? Que tinha revelações profundas sobre a cruz. Então ele está dizendo que essa inimizade que havia entre Deus e o homem, ela foi destruída. Oh, glória a Deus! Não somos mais inimigos por causa da mensagem da cruz. E aí nós encontramos em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 8, quando Paulo afirma que Cristo sofreu a morte de cruz, para que depois de ser exaltado com o nome acima de todos os nomes. Então é verdade que ele sofreu a morte de cruz, mas depois ele foi exaltado sobre todos os nomes. O teólogo da cruz ainda continua dizendo, lá em Efésios, no capítulo 2, ele fala ainda sobre isso, que ele afirma que Cristo sofreu a morte de cruz, e depois de ser exaltado com o nome acima de todos os nomes. Sim, ele sofreu a morte de cruz, mas o seu nome foi exaltado sobre todos os nomes. O teólogo da cruz ainda diz em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 18, quando Paulo descreve que o grande teólogo da cruz, ele afirma que muitos há
dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. Mas ele fala também daqueles que um dia experimentaram a mensagem da cruz, daqueles que um dia tiveram experiência com Deus, e ele fala que se tornou inimigo da cruz, porque ele saiu do caminho. Em Colossenses 1:20, a palavra de Deus afirma ainda, porque ele fez paz, o 1 e o 20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como aquelas que estão nos céus. Então nós vemos que há essa reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai Celestial. E aí ele ainda fala no versículo 14, quando ele diz assim, quando a palavra revela que Cristo, ele quitou na cruz, ao afirmar que Cristo ele cancelou na cruz todo o escrito de dívida que havia entre nós e nas ordenanças da lei, cravando-a na cruz. E Paulo ainda afirma, ele escreve que Cristo despojou principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Isso é coisa linda, é coisa tremenda. Então, quando Satanás pensou que era uma derrota, que era o fim, ele está dizendo no 2,15 que Cristo, ele despojou todos os principados e potestades e publicamente eles expôs, triunfando sobre eles. Portanto, a mensagem da cruz é uma mensagem realmente muito linda. E hoje, nessa sexta-feira, muitos, na verdade, como eu disse, os religiosos, eles comentam e faz as suas oferendas, etc. Na verdade, é todo um ritual, é toda uma tradição, às vezes com o coração muito longe de Deus, sem uma experiência verdadeira da mensagem da cruz, que é o poder de Deus para transformar as vidas. Mas vemos que a cruz, na verdade, era um método usado pelos romanos de execução. Primeiramente foi pelos escravos e depois para as pessoas. E quando nós pensamos realmente na cruz, combinava ali um elemento de vergonha, de tortura, de humilhação, e para que fosse um horror, de tanta humilhação, era despido as pessoas, ficando seminuas, e o castigo começava com muito flagelo, muitos colocando os ossos ali, e era tão terrível que havia pessoas que morriam na tortura, e quando chegava para ser crucificado, já estava morto, e muitos tinham uma morte lenta, né? Então a cruz, ela era levada por aquela pessoa condenada, e para que todos soubessem, estava ali escrito o crime que aquela pessoa havia cometido. No caso de Jesus, era Jesus Cristo, o rei dos judeus, que estava escrito, esse era o crime. Então a cruz, ela era esse elemento terrível de sofrimento, de dor. E aí então nós vemos que a cruz, ela era na verdade esse sinal mais profundo da alma de alguém. Era realmente uma coisa terrível, uma profunda experiência na alma e na experiência psicológica da pessoa.
era a mais forte imagem vertical e horizontal. Era, na verdade, terreno e celestial, porque ali Deus e o homem se encontravam na cruz. Era essa uma experiência terrível. Então a cruz, para que tenhamos uma confrontação, então a cruz existe para que a gente possa confrontar com a cruz. Isso é necessário que nós tenhamos uma visão melhor da cruz, uma vez que hoje, sexta-feira, era o dia da crucificação de Cristo. Então nós vemos aqui, nessa palavra, que traz uma experiência realmente muito marcante para a gente. Deixa eu acertar aqui. Ok. Então ali naquela cruz, nós vemos que a cruz, ela afetou a natureza. Isso nós encontramos em Mateus, no capítulo 27, no versículo 45, que o sol escureceu. Nós vemos ali também que revelou o pecado, as blasfêmias, o ódio, Mateus 27 e 22. E ainda no versículo 51, do capítulo 27 mesmo, cumpriu as profecias e os sinais. Então, o que a aproximação da cruz nos revelou? A aproximação, quando a gente se aproxima da cruz, a gente vai ganhar muitas experiências, porque a cruz, ela nos aproxima de nós mesmos. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar para convencer o pecador do pecado, porque na cruz, Deus nos trata, Ele trata o eu e o tu. Então a cruz, Deus revela o nosso interior. Ele vem para revelar o nosso interior. Isaías, no capítulo 53, por exemplo, diz, no versículo 4, as nossas enfermidades. Na cruz, então, foi resolvido o problema físico, psicológicos e morais. A cruz trouxe a solução para tudo isso. Repito, o físico, o psicológico e o moral. Ainda no versículo 4, nossas dores, mágoas, discriminação, violência, abandono, tudo isso na cruz. Ainda no versículo 4, está aqui o versículo 4, as nossas opiniões, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus. Então aqui está todas as nossas opiniões. As pessoas olhavam para Jesus na cruz como desprezado, olhava como abandonado, que tinha sido abandonado por Deus Pai, no versículo 39 e 42 de Mateus, porque às vezes nas nossas opiniões sobre coisas que nós presenciamos, pressentimos, nem sempre coincide com a vontade de Deus. Era uma opinião daquele povo, olhando parecia o desprezo, mas não era esta a opinião de Deus. Então, o que Deus revela muitas vezes é a opinião dele. No versículo 5 está dizendo, nossas transgressões. A cruz mostra a nossa tendência para o pecado, quando fala as nossas transgressões. Versículo 5 ainda, as nossas iniquidades, porque na cruz é revelada a maldade humana. A cruz revela a maldade humana. No versículo 6 de Isaías 53, fala da nossa alienação. Sem Deus, nós afastamos da realidade imediata que nos cerca. Então, quando a gente perde a visão da cruz, você pode se afastar completamente do Senhor.
Nós nunca podemos perder a visão do reino, a visão da cruz, porque a cruz, ela nos aproxima da realidade. Ela nos leva próximo da realidade. Por certo, o nosso mundo é um mundo de dores, é verdade. Nós estamos vivendo num mundo de dores, de padecimento, de aflições, de opressões, e ainda mais com tudo o que tem acontecido, tornou-se esse mundo, na verdade, de grande sofrimento. No mundo, como o nosso Deus, um Deus bom, só poderia ser encontrado realmente numa cruz. Esse Deus maravilhoso de amor, através de Jesus Cristo, porque o Pai, e Jesus disse: Felipe, eu e o Pai somos um. Você vê a mim, você vê o Pai. Então esse Deus só poderia estar na cruz. Portanto, a cruz nos aproxima do centro da história. No versículo 6 de Isaías, então Jesus, ele é o centro da história. Jesus Cristo é o centro da história, do qual divide o que aconteceu conosco antes e depois dele. O que significa ali? A cruz nos coloca na posição, nos posiciona. É um divisor de águas antes e depois. A cruz é um evento cósmico, porque a cruz, ela foi a luz da esperança dos antigos. Era realmente uma grande esperança. Portanto, a cruz nos aproxima e nos leva próximo da única alternativa. A cruz nos leva, nos aproxima da única alternativa de substituição. Para substituir na justificação, na paz, na saúde moral e espiritual. No versículo 10, está dizendo assim, sobre a substituição: tomou sobre si, foi transpassado pelas nossas. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Ele foi ferido. Ele e a sua alma como oferta pelo pecado. Então ele deu a sua alma como oferta do pecado. Portanto, nós vemos aqui uma justificação. Foi a única forma de substituir. Portanto, nós vemos com o seu conhecimento justificará a muitos. Palavra maravilhosa, profética cumprida. Com o seu conhecimento justificará a muitos. Conhecimento esse de experiência. Toda a experiência que ele passou na cruz, através do conhecimento, mas também através do nosso conhecimento com Jesus, a nossa aceitação do seu sacrifício, nós podemos e somos justificados. É por isso que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Portanto, quando fala paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 5: ele foi tirado de sobre nós a maldição e o pecado. Então hoje nós temos paz com Deus, certo? Porque nós não estamos debaixo mais de maldição. Esquece de maldição, não existe mais maldição para aqueles que estão em Cristo, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por exemplo, nós estamos vendo todo esse sofrimento, meu Deus, a doença está aí, matando a muitos, mas a doença é uma maldição da lei.
E nós estamos debaixo da graça. Eu não sei como será o meu dia de amanhã, porque eu vivo a cada dia pela graça de Deus. Se Deus me der vida e saúde, quero fazer muita obra ainda. Mas todas as vezes que a doença chegou e bateu a minha porta, eu sempre disse assim: enfermidade, você é maldição da lei, e eu estou debaixo da graça. Não sou melhor do que ninguém, mas cheguei até aqui, sempre dizendo dessa forma. Então, em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós somos abençoados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi tirada de sobre nós a maldição do pecado. A pessoa só vai estar amaldiçoada se ele viver no pecado. A saúde espiritual, pelas suas pisaduras, fomos sarados. É uma cura moral e uma cura espiritual também. Então a cruz, ela nos aproxima de muitos irmãos. Ela nos aproxima. No versículo 12 está dizendo assim: por isso eu lhe darei muitos como da sua parte. Essa comunhão que ele realmente nos dá. Então quem se aproxima da cruz, se aproxima da igreja, da comunidade de Jesus Cristo, porque ele apresenta a sua família universal através da cruz. Portanto, nós podemos entender nessa palavra que eu e você temos muito a ver com a cruz, ok? Vou repetir: eu e você temos muito a ver com a cruz. A cruz se ergueu por causa de mim e de você. Por causa de mim e de você, que a cruz se ergueu. E agora, eu quero fazer uma oração com vocês, depois da gente ter meditado nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Tá? Quero orar com vocês agora, em nome do Senhor Jesus. Você que agora está aí na sua casa, tá? Eu quero fazer essa oração contigo em nome do Senhor Jesus. É uma oração poderosa e de vencedores. Obrigado, Jonathan. Ok. Se você puder fechar os seus olhos, claro que se você estiver em casa, né? Se você estiver em outro lugar, não vai ser possível. Mas se você estiver tranquilo em casa e você puder fazer essa oração comigo, amém. Reúne aí com a sua família e vamos orar dessa forma. Diga comigo assim: fortaleço-me no Senhor e na força do seu poder. Olhe comigo assim: visto toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a minha luta não é contra poderes e autoridades, mas a minha luta é contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade. Portanto, agora eu oro dessa forma. Então ora comigo: a minha luta é contra os dominadores desse mundo das trevas, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso eu visto toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir o dia mau, os dias que nós estamos vivendo, para que eu possa resistir o dia mau e permaneço inabalável depois de ter feito tudo. Assim, mantenho-me firme, cingindo-me com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os meus pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Além disso, uso o escudo da fé, com o qual eu poderia apagar todas as setas
inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E oro no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplica. Tendo isso em mente, estou atento e persevero na oração por todos os santos. Amém. Eu vou estar mandando essa oração aqui no grupo, tá? Para que você possa orar todos os dias essa oração. É uma oração que vai te revestir de poder, de autoridade, e você terá muitas bênçãos do Senhor, os seus dias melhores na presença de Deus, com uma cobertura dessa oração, fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Receba no nome de Jesus. Papai, nós estamos orando agora, está aqui o caderno da oração. Alcança agora, Pai, todos que nos pedem oração, que estão enfermos em casa, meu Deus, nos quartos de hospitais, estão, meu Deus, nos UTIs, entubados ou não. Agora, meu Deus, olha para essas pessoas, estenda as suas mãos agora e desça sobre os enfermos a unção de Jeová Rafá, trazendo cura, em nome de Jesus, para todos os grupos, para todas as pessoas que nos pedem oração. Mas eu estou lembrando aqui agora, meu Deus, nesse momento, da pastora Aniceia, meu Deus, do pastor Marcelo, da filhinha do casal, e eu oro para que o anjo visite agora, trazendo cura para a tua serva, Pai, que já estava hospitalizada. Senhor, e eu profetizo hoje, que ela e a sua casa vai pertencer ao grupo dos que foram curados, meu Deus, do que foram, meu Deus, sarados pelo seu poder, para que, meu Deus, essa família possa testemunhar e fazer a obra do Senhor na terra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ligou na terra, ligou nos céus. Muito bem, antes de despedir de vocês, eu quero passar aqui algumas coisas. Eu disse no grupo hoje que nós conversamos com o superintendente, o reverendo Renato, conversamos também com o coordenador estadual de louvor, Jonathan, nosso irmão Jonathan, que é o coordenador regional, entrou em contato, né? Então a gente foi buscar todas as fontes de informações, porque nós queremos estar na bênção e não na desobediência, tá? Dentro de tudo certinho, dentro do decreto. E aí então veio então a palavra, a orientação lá de cima, né? De que nós estaremos aqui no mínimo de pessoas, né? Que será a pessoa que está operando, agora live, né? Será o pregador. E quando vier o pregador, não precisa vir toda a família, né? Não precisa vir toda a família, pode vir só o pregador mesmo, né? Então, quem opera na live, o pregador, e mais 2 pessoas, que será a voz e o instrumento, que pode ser o teclado, que pode ser o violão. Isso então nós temos a permissão, a ordem que vem de cima, que o ministério está agindo dessa forma, embora alguns ministérios estão até com a banda quase que completa, alguns ministérios, né? Mesmo do Evangelho Quadrangular, mas nós não queremos fazer isso para não chamar a atenção, até mesmo questão de vizinhos, nós não faremos isso, mas Deus habita no meio do louvor, então o louvor é importante, sabe? E dessa forma, nós não estaremos infringindo a lei, porque não está aglomerando, né? Não está atrapalhando, né? A porta estará fechada, certo? Problema com a vizinhança. Então vai ser bênção agora nessa Santa Ceia, domingo a Santa Ceia do Senhor, às 18 horas. Prepare uma mesa bonita na sua casa, tá? Reúna a sua família,
que nós vamos ter então uma adoração, que não será muitos cânticos, mas um tempo de adoração. Então que Deus abençoe, né? Eu estou contando com vocês para que você esteja contribuindo na obra de Deus, fazendo as transferências, né? E tal, né? E vai ser uma bênção no nome de Jesus, tá? Vamos despedir então aqui na presença do Senhor. Que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.